Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Mais uma vez estamos aqui, pela bondade de Deus, e esperamos que todos estejam bem e ainda na expectativa de daqui um pouco recebermos um decreto governamental que nos permita a voltar às atividades. Então tem que ter paciência, né? Vamos ter paciência um pouquinho mais. Eu quero crer que já nessa semana, no começo da semana, a gente tenha novidades a respeito disso. Mas enquanto isso, vamos continuar realizando nossas reuniões online, né? Então, minha alegria, meu prazer, né, estar mais uma vez aqui, de frente com os irmãos, para compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E hoje, ainda nós temos motivo de gratidão a Deus, né? Vencemos essa semana, mais uma semana, e estamos agora começando uma semana, né, na presença do Senhor, e felizes porque o Senhor nos tem preservado durante esse tempo. Então eu queria primeiramente orar com os irmãos, né? Como eu sempre digo nos nossos cultos normais, que nós podíamos estar em qualquer outro lugar e talvez alguns desses lugares não fossem tão tranquilos, bons, onde nós estamos acomodados, né? Mas estamos nas nossas casas, então, um bom lugar também. E nós precisamos agradecer a Deus, né? Precisamos agradecer a Deus. Esse momento que nós estamos mesmo distanciados, que nós estamos atravessando. Vamos orar agradecendo a Deus? Vão comigo? Nosso Deus, Pai de misericórdia, nós queremos render graças ao Senhor, louvar ao Senhor por esse tempo que o Senhor tem nos concedido, por o teu cuidado, pelo teu sustento e a direção que o Senhor tem dado também às nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que neste momento, no nosso país, ao redor do mundo, muitas pessoas, ó Deus, estão entristecidas, abatidas, ó Deus, sofrendo, né? Umas pelo distanciamento e outros também pela perda de entes queridos. E nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor nos tem preservado ao longo desse tempo, dessa dor, desse sofrimento. Embora em confinamento, ó Deus, mas nós já estamos guardados, amparados no Senhor. Queremos nessa hora, Deus, interceder, Deus, por essas pessoas que estão passando esses momentos de dificuldade, de tristeza. E suplicar que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. E recebam do Senhor o consolo, o conforto, a força e a esperança de que dias melhores virão. Abençoa cada um. Recebe a nossa oração. Nos abençoa enquanto estivermos aqui prestando louvor ao Senhor, compartilhando da Tua palavra. Seja conosco. É essa a nossa oração. E a fazemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Hoje nós queremos pensar, compartilhar com os irmãos acerca daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas antes disso eu quero dar um oi, né? Saúde lá o povo, né? Abrace o povo, mesmo que seja virtualmente. Longe. Boa noite, irmãos. A graça e paz. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que é difícil a gente estar longe, nós temos saudades, mas infelizmente nós temos que passar por isso. Mas logo, em nome de Jesus, nós vamos estar
juntos, se alegrando e louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Bom culto. Então, queridos, nós não esquecemos não da intercessão pelo hospital, né, pelos profissionais da área de saúde. Nós não esquecemos do Hospital Cruz Vermelha, que está debaixo da nossa intercessão. Nós não esquecemos. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Continuamos intercedendo por eles e quero animá-los também a perseverar, né? A perseverar nessa prática de dobrar o seu joelho diante de Deus, intercedendo, sim, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais da segurança, por todos aqueles que estão na linha do front, né? Estão lá, frente a frente, dando da sua parcela de contribuição, né? Fazendo esse enfrentamento que só eles podem fazer neste momento. Não esquecemos também do nosso país, né? E orando pelos as nossas autoridades, para que Deus abençoe a cada um, né? Que Deus de graça, para que logo nós possamos superar todos esses momentos complicados, difíceis, né? Pelo qual o nosso país e também a comunidade no geral está passando. Então vamos continuar orando, gente, dobrando o nosso joelho, clamando a misericórdia de Deus, ok? Notícias também do pastor Sócrates, dia a dia está melhorando. Vamos continuar intercedendo pelo pastor Sócrates, né? Nosso executivo na Convenção Batista Brasileira. Vamos continuar. Ore pelos pastores, não esqueça dos pastores, né? Esse momento também tem sido muito difícil, né, para os pastores. Alguns até com idade mais avançada, e outros até novos, mas que também têm dificuldade no momento que nós estamos atravessando. Então ore, levante um clamor para os pastores, né? Faça isso, viu? Então, o que Deus colocou no nosso coração hoje está lá no livro de Neemias. Eu quero apresentar, este é mais um daqueles heróis, né? Um daqueles homens que fizeram a diferença no seu tempo. E eu queria então compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, né? A gente vem lá de Esdras, né? Abordamos a figura de Esdras, hoje nós queremos abordar a pessoa de Neemias. E realmente é um livro extremamente interessante, uma história empolgante, intrigante e empolgante, que eu recomendo que você até faça a leitura do livro todo, sabe? Então eu quero hoje conversar com você por isso. É o capítulo 1 e o capítulo 2, eu vou fazer algumas leituras e depois eu vou partir para um resumo do capítulo, são os 2 capítulos, e a gente segue vendo aquilo que Deus vai mostrando à nossa mente, também revelando ao nosso coração, ok? Vamos lá comigo? Neemias, capítulo 1, diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, novembro e dezembro, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá e estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Verso 4 diz assim: quando eu ouvi isso, eu me sentei
e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz essa oração. A partir desse momento, né, nós fazemos um resumo do capítulo 1. No verso 5, diz que Neemias ora, versos 5 e 6, Neemias ora, confessa o pecado do povo e o seu pecado também. No verso 7, ele reconhece a infidelidade do povo. No verso 8 e 9, Neemias traz à tona aquilo que Deus disse a Moisés que faria quanto à infidelidade e o arrependimento do povo. Então Moisés está trazendo à tona, né, diante de Deus, né, aquilo que Deus havia falado para Moisés quanto à infidelidade, o que Deus faria com o povo em relação à infidelidade e o que Deus faria com o povo se o povo se arrependesse. Finalmente, no verso 11, capítulo 1, verso 11, ele ora, né, vai finalizar esse contexto aqui, ele vai finalizando e vai orando, unindo a sua fé à de outros, que também, com certeza, tinham o mesmo sentimento que ele tinha. É bom lembrar que ele está lá, né, vendo quando chega o seu irmão, acompanhado de outros judeus, e pergunta sobre a cidade, sobre como está o povo que lá está. Neemias está em Suzã, né, está na capital, está ali, naquele momento, distante da sua terra natal. Lá ficaram os seus antepassados, né? Mas ele finaliza orando, né, unindo a sua fé com a de outros que também clamavam com certeza ao Senhor. E aí ele faz algo que é o diferencial. Ele faz isso e ele se apresenta diante de Deus, pedindo que Deus dê para ele a oportunidade, né, de que haja empatia entre ele e o rei. Isto é, que o rei atente para ele, né, pela bondade de Deus, pelo louvor de Deus, e ele possa expressar aquilo que está no coração. Então daí, a partir desse momento de prostração, Neemias vai fazer o que todo mundo precisa fazer nos dias de hoje. Vai trabalhar. Ele vai trabalhar. E daí então, lá no capítulo 2, né, a partir do verso 1 ao verso 8, você vai ver toda aquela história, aquele momento em que Neemias está trabalhando. Ele está na presença do rei. Neemias, o ofício dele era copeiro, alguém que servia ao rei, né? Copeiro naquela época era aquele que experimentava a comida antes do rei comer. Neemias está na presença do rei. E Neemias, então, naquele momento, vai servir o rei, né? E ao servir o rei nota, no capítulo 2 até o verso 8, tem toda essa descrição do momento, né? Aí o rei nota que Neemias está com um semblante diferente. E nesse diálogo entre o rei e Neemias, o próprio rei pergunta: escuta, você não está doente? E por que o teu semblante está assim? Vejo, interpretação do texto, que você está infeliz. É como se alguém dissesse: o seu semblante é uma tristeza da alma. O que é que está acontecendo? E aí enseja a oportunidade que Neemias tanto queria, né? Primeiro
Era arriscado, a situação era uma situação bem arriscada. Ele não poderia estar com o semblante caído na presença do rei. Ele tinha que estar sorridente, formoso, né? Alegre de estar ali servindo ao rei, mas ele está com o semblante caído, está entristecido. A dor do seu coração, em situação do povo que estava lá em Jerusalém, né? E aí, nesse contexto, aquela conversa, aquele diálogo, o rei perguntando e ele respondendo, e nesse contexto de perguntas e respostas, Neemias acaba por expor todo o desejo do seu coração. Que coisa, né? Algo impressionante. Você lê do capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, é tremendo. É tremendo. O rei, pura e simplesmente, a partir daquele momento, podia decretar a morte dele. Substitui o rapaz, aí manda vir outro. Mas Neemias pediu para Deus uma oportunidade. Está percebendo? É algo que é o mover de Deus. E tudo aquilo que Neemias coloca diante do rei, o rei concede. Até a ponto de Neemias dizer que ele precisava se afastar por um tempo. E o rei vai perguntar para ele por quanto tempo você vai ficar fora. Mais ou menos nessa linguagem. E ele responde, né? Você vai vendo, acompanhando o texto, vai acompanhando a leitura, você vai ver que Neemias ficou um bom tempo fora. Não foi 1 mês, 6 meses, não. Por volta de 12 anos, Neemias ficou fora da presença do rei. Ele tinha algo no coração. Bom, passado esse momento, né, tudo aquilo que tinha no coração de Neemias, ele passou para o rei. E houve empatia, isto é, o rei aceitou. O rei aceitou tudo aquilo que Neemias, e concedeu para Neemias tudo aquilo que Neemias colocou diante. E aqui nós começamos então um outro momento, né? Que é a partir do verso 9. Neemias, agora, diferentemente de Esdras, né? Lembra de Esdras? Esdras falou ao rei, né, da soberania de Deus, do Deus que podia se levantar e ir contra os seus inimigos. Lembra disso? E por conta dessa apresentação que ele fez para o rei da pessoa de Deus, ele acabou de vergonha, ele não pediu ajuda para o rei, para a viagem, né? E chamou o povo, né? Você lembra disso? Chamou o povo por jejum e oração para pedir a Deus que Deus desse segurança para ele a partir daquele momento em que ele teria que se deslocar para Jerusalém com o povo, né? Levando o pessoal que estava saindo do cativeiro, né? Diferente de Esdras, Neemias agora está em ritmo de viagem e é completamente incrível. Porque a partir desse momento, a partir do verso 9, Neemias entrega o seu salvo-conduto, né? Aliás, aquelas cartas que o rei deu, né? Neemias pediu cartas para aqueles reis, né? Para aqueles governadores, né? Pediu ao rei carta para os governadores. Então Neemias está agora entregando para os governadores o seu salvo-conduto. E Neemias não está só. Neemias está acompanhado de uma tropa e de oficiais do exército do rei. Que coisa tremenda! No verso 10, a gente vê Neemias enfrentando a ira daqueles que não queriam o bem do povo, né? Levantaram-se 2 personagens, lembra deles? O Sanbalate e o Tobias. Eu fiz algumas pesquisas, não cheguei na profundidade, mas me pareceu que Tobias, que é um oficial de um reino, seria um tipo de um oficial que estivesse prestando serviços para um outro governo, entende? Não sei se é exatamente isso, porque os dois se levantam
e eu não sei se um aqui, outro aqui, mas os dois têm a mesma interpretação. Eles não querem o bem do povo, né? Eles se levantam para enfrentar, eles manifestam a sua intenção de não querer o bem do povo. Já no verso 12 a 16, Neemias já está na cidade. Neemias está lá na cidade. E estando na cidade, ele faz uma inspeção, que eu diria uma inspeção estratégica. Ele não diz para ninguém, ele não conta para ninguém o que ele está fazendo lá. Ele não diz para ninguém. Ele reúne alguns companheiros, certo, mais próximos de si, do seu grupo, né? Seu grupo de afinidade, e vai fazer uma inspeção, mas ele não diz para ninguém. Ele leva até só um animal só. Os outros, provavelmente, que se acompanharam ele, foram a pé. Então, mas ele faz toda uma inspeção para ver a extensão do dano e o que ele teria que fazer. E ele faz tudo isso em silêncio, né? Ele não diz para ninguém. Depois que ele faz essa inspeção, né? Isso me lembra muito a minha vida profissional, enquanto na ativa. Quando você chegava num lugar, algumas atitudes a gente tomava como prevenção, né? Quando você ia para um determinado lugar para ser você o representante da instituição, a primeira atitude que a gente tomava era conhecer o prefeito, conhecer o juiz, conhecer o delegado, conhecer o pastor, conhecer o padre e por aí diante. Era como se fosse uma apresentação para que eles soubessem quem é você, o que você está fazendo, né? E isso facilitava as coisas. Ir no fórum, visitar o fórum, né? E era assim que a gente fazia. Neemias fez tudo quietinho. Não se apresentou para ninguém. Foi a estratégia dele, né? Foi a maneira que ele fez, né? Então, depois que ele fez essa inspeção, a partir do verso 17 ao verso 20, ele vai anunciar as suas intenções. Reuniu todos os principais, né? Eu diria assim, a nata da sociedade, com aqueles que estavam interessados na melhoria da cidade, né? Reuniu todos ali, e aí ele vai anunciar suas intenções. Ele vai dizer o porquê que ele está lá, né? Ele vai dar o relato de como Deus o abençoou, né? Ele vai contar como foi que ele foi ajudado por Deus e como foi que o rei reagiu diante da sua petição. Este é o histórico. Este é o histórico, né? Daquele momento, daquela circunstância, né? Então, agora sim, quando ele conta tudo para aquelas pessoas, aquilo que Deus colocou no coração dele, você sabe o que acontece naquele momento? Está aí registrado. Todo o povo diz: vamos então reconstruir a cidade. Né? Então, aí neste momento que eu vejo que como é tremendo, como as coisas vão se encaixando e como as coisas vão se resolvendo. É uma história lindíssima, inspiradora. Entendeu até aí? Beleza? Tá fácil? Bom, mas é um momento que eu queria parar um pouquinho para orar com você. Porque eu sei que já falamos aqui que esse texto é autoexplicativo, né? Ele se explica. Está tão fácil entender. Mas há verdades espirituais aqui e que nós precisamos guardar para nossas vidas. Então vamos orar novamente? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Deus, que nós pudemos agora compartilhar. E sabemos que o Senhor faz a obra
e que a tua palavra não volta vazia. Então nós queremos nessa hora mais uma vez, diante do Senhor, agradecer pelo privilégio que temos de compartilhar, mas suplicar a ação e a direção do Teu Espírito para aquilo que nós estamos falando, ó Deus, que vidas e corações sejam impactados pelo agir do Senhor e pela força da Tua palavra. Oramos agradecidos assim, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, eu não sei quem é o autor desta frase inicial, mas eu me lembro que eu li um texto relativo ao que eu vou compartilhar com os irmãos, e o texto assim: o Brasil não é para amadores. Eu li o texto, lembro que eu li essa expressão, e parte dessa expressão, parte dessa leitura, eu concordei. Hoje, olhando para a nossa sociedade, né, nos diversos níveis que ela estão, eu até tenho a compreensão do que o autor mais ou menos quis atingir. É difícil hoje, nas áreas de relacionamento, né, que a gente precisa ter cuidado, né? E eu quis fazer um paralelo apenas, usando a licença poética, né? E concordo, em alguns aspectos, sim, o Brasil não é para amadores, né? Mas eu acho que o contexto aí é um contexto olhado para as questões dos altos e baixos da nossa política, dos altos e baixos das nossas finanças, então coisas do gênero. Eu acho que a gente precisa, sim, ter condições de não ser tão, assim, como eu diria, tão ingênuo em algumas questões, né? Mas eu quero fazer um paralelo. Se o Brasil não é para amadores, a fé não é para covardes, né? A fé não é para covardes. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, 2 Timóteo 1, verso 7, na tradução da Nova Linguagem de hoje, diz assim: pois o Espírito de Deus pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Vou repetir. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e amor e nos torna prudentes. A partir daqui, eu queria voltar ao título. A fé não é para covardes. Queridos, Neemias não se acovardou diante do rei. Ele não se acovardou diante do rei. Mesmo com medo, ele respondeu ao monarca. Ele respondeu ao monarca. Neemias não se acovardou diante dos governadores, quando ele teve que entregar a carta para os governadores, muito embora ele estivesse acompanhado de uma tropa e de um grupo de oficiais. Mas não esqueça a origem e o nível social. Ele era um copeiro, se apresentando diante dos governadores. Neemias não tremeu diante das ameaças de Sambalate, e muito menos de Tobias. Neemias não tremeu. Neemias, ele foi cirúrgico e estratégico ao permanecer na cidade, sem contar a sua motivação, inspecionando tudo. Finalmente, ele põe as cartas na mesa, desafiando o povo a reconstruir a cidade. Querido, irmã, irmão, a fé não é para covardes.
A fé não é para covardes. Na vida, meus irmãos, nós precisamos de estratégia para tudo. Nós precisamos de estratégia no lidar com a família. Nós precisamos de estratégia na educação dos filhos. Nós precisamos da estratégia na orientação de um namoro, na orientação do relacionamento conjugal. Nós precisamos da estratégia no relacionamento pessoal, no relacionamento profissional. Nós precisamos de estratégia na capacitação para um concurso público. Esses dias até eu tive o prazer de ouvir uma palavra, né, de um homem hoje que está em iminência, que é o atual ministro, né, da Justiça, pastor presbiteriano, e eu me lembro de uma palavra dele para contar um pouco da sua carreira, da sua vida pública, né, da vida pessoal e pública hoje. Nós precisamos de estratégia. Nós precisamos de estratégia na busca de algo melhor no mercado de trabalho. A gente precisa de estratégia até para manter o foco na expressa vontade de Deus. Neemias teve tudo isso. Neemias teve tudo isso. Neemias, pela fé, ele tinha uma estratégia. Eu vejo Neemias ouvindo o relato dos seus irmãos, do seu irmão, e aquilo que vê no seu coração, e toma conta do seu coração, naquele instante, Neemias está querendo fazer alguma coisa. E ele vai diante de Deus para pedir a intervenção de Deus. Neemias, pela fé, tinha uma estratégia. Muito embora abatido, ele estava servindo. Estava lá. Foi para o trabalho, né? Abatido, chateado, aborrecido, sabendo como é que estava lá, os seus patrícios, a dureza. Mas ele foi trabalhar. Embora abatido, ele estava lhe servindo. Com medo. Sim, porque ele estava diante do rei, que bastava que o rei apontasse para ele a mão, era ordem de morte. Morte. Capital. Acabou. Pena capital. Manda matar. Ele estava diante de alguém que tinha o poder de dizer: este vive e este não. Então, ele estava com medo, mas ele estava confiante. Ele tinha uma estratégia. Ele estava numa postura humilde, mas com um objetivo traçado. Ele estava com um objetivo traçado. Neemias, ele estava atento ao princípio da oportunidade. Neemias estava esperando em Deus. Mas ele tinha uma estratégia. Ele esperava em Deus. Eu fico me lembrando sobre essa questão de que a fé não é para covardes. Quando a fé não é para covardes, agora olhando para a vida de Neemias, né, eu venho um pouco para cá, para o Novo Testamento, e fico me lembrando de Jesus ao caminho da cruz. Jesus sabia o que estava para acontecer. Mas Jesus não se acovardou ao caminho da cruz. Concorda comigo? Os apóstolos, através da vida deles, nós devíamos agora, temos o legado dos apóstolos, tudo que nós sabemos hoje que está escrito. A fé não é para covardes. A fé não é para covardes. A
proposição da vida para a vida deles era exatamente essa. Eles estavam vivendo pela fé. Então, eu fico olhando para esse texto e mergulho nele. Eu vou descobrir que Deus é o maior e melhor enxadrista que conhecemos. Vou repetir para você. Deus é o maior e melhor enxadrista que conhecemos. Quando ainda estamos procurando as peças ou o tabuleiro, ele já ganhou o jogo para a gente. Neemias tinha uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia para os meus dias que vão seguir. Você precisa de uma estratégia para os dias que vão se seguir. Nós precisamos de estratégias para a nossa vida espiritual, para manter a nossa mente, o nosso foco. Nós precisamos de estratégias. E com esse texto a gente aprende. Eu aprendo e você também aprende. Querido, eu não sei como está a sua vida hoje. Mas se você estiver num momento de angústia, de dor, de tristeza, de falta de direção, de desânimo, eu quero te desafiar a dar o primeiro passo na estratégia para sair desta situação. Quero te dar o primeiro passo na estratégia para sair dessa situação. Eu vou orar com você. Mas vou orar com você para que você tenha na mente e no coração o mesmo espírito que veio no coração de Neemias. Para que Deus te dê estratégias, para que te abençoe. E depois eu quero dizer para você o que você vai fazer. Está pronto? Vamos lá. Senhor nosso Deus, acabamos de compartilhar a tua palavra. Como dissemos, ela fará aquilo que te apraz e não voltará vazia. Nesta hora eu quero colocar diante de ti a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nesse tempo, Deus, de afastamento, de isolamento. Quando nós sabemos que muitos, ó Senhor, nesse instante estão vivendo momentos de tensão e não sabem como resolver, alguns numa situação tão delicada e que precisam de uma estratégia. Eu quero suplicar, Deus, que conforme o Senhor colocou no coração de Neemias, o Senhor possa colocar no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs também. Amém. Que essas estratégias venham ao nosso coração e nós possamos aprender, ó Deus, a andar de acordo com a tua vontade, fazendo coisas que te agradam, que engrandecem o teu nome, mas que também abençoam outras vidas. Seja conosco. Abençoa cada um, Deus, que a estratégia do Senhor, de como fazer e o que fazer, venha na mente e no coração de cada um, dirigida pelo teu Santo Espírito. Nós oramos assim, em nome santo de Jesus. Amém. Finalmente, para você entender, depois disso, que você acabou de ouvir, vá para o seu quarto, feche a porta e olhe a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Entendeu? Esta é o primeiro passo
para você sair dessa situação. Creia, a fé não é para covardes. Deus te abençoe, te fortaleça, tenha uma boa semana. E vamos esperar as novidades. Vem coisa boa por aí, em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau.